Estamos aqui em mais um podcast Mulher Confiante. E hoje nós teremos como convidada, amiga, pastora, educadora, Zeina. E já nós vamos conversar um pouquinho, mas eu quero dizer que esse é um lugar onde nós nos encontramos para poder compartilhar experiências do dia a dia na presença do Senhor, ativando a intercessão, a oração, num convite do Pai para estarmos juntinhas dele. Então, Zeina, com muita alegria te receber aqui e saber que nós temos uma longa história, né, Zeina? Sim, olha, é um prazer, Magali, estarmos aqui juntas. É um privilégio fazer parte desse grupo, né, de mulheres. E foi interessante, porque eu não te via, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Sim. Mas eu não te via há alguns anos, né? Sim. E nós nos reencontramos no ano passado. Foi. Né? E foi algo de Deus, porque eu estava já orando por algumas mudanças, por algumas circunstâncias, e quem apareceu? A Magali. Mas sabe, nós temos, quando eu digo uma longa história, é porque eu me converti na mesma igreja que a Zena fazia parte. Sim. A Zena era uma adolescente, ela não tinha filhos, e nós nos encontrávamos de fim de semana num sítio que temos até hoje, e ali todo fim de semana nós íamos com a família, meus filhos eram pequenos, a Zena dava aula para eles, né, na escolinha dominical. Ali, quando nos reuníamos, nossa parte era orar. E tivemos muitas respostas. Muitas, inclusive muitas. do seu marido. Sim, nós oramos. Olha, moças que querem casar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é orar. É verdade. E orar e perseverar. Essa é uma dica. E não foi de um dia para o outro a resposta, né, Zeina? Deus, ele vai trabalhando com a gente, ele vai trabalhando as nossas emoções, ele vai trabalhando a nossa alma, porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que ele tem para nós por nossa causa. É verdade. Porque nós não estamos preparados, porque o nosso coração precisa ser tratado. E com Deus, as coisas são um processo. Ele vai curando etapa, né? Eu sempre falo que a cura, ela vem, ele vai descascando, né? Sim. Camadas da nossa alma, e ele Sim. vai trazendo cura ali para nós. É verdade. Né? Ele vai curando, ele vai nos preparando. Sim. Eu tenho uma oração interessante que eu fiz há muito tempo atrás. Eu falava, Senhor, se eu não estou recebendo, o Senhor é perfeito, então a culpa é minha. Muda aquilo que eu tenho que mudar para que eu possa ser atendida na minha oração. Amém. E Deus foi mexendo comigo até que Deus operou. Né? Deus, ele estava o tempo todo operando, claro, até que veio a resposta do Senhor. O tempo do Senhor chegou. O tempo do Senhor chegou. Mediante a uma disposição Sim. interior de rendição e transformação. Exatamente. Né? Nós temos que estar rendidos, perseverando ali no Senhor, né? É. Batendo, buscando a face dele. Porque Deus, ele quer nos dar todas as coisas, mas ele quer estar ali conosco. Ele quer que nós o conheçamos. Como nós vamos andar e ouvir a voz dele se nós não conhecemos ele? É verdade. Se nós não temos intimidade com ele. Sim. E a oração, ela nos leva a um lugar de intimidade. Isso. Ela nos leva a um lugar de conhecermos ao Senhor, de buscar a face dele, de nos derramar. Tem gente que acha que oração é uma coisa complexa. Mas não é. Não. Orar é você se colocar diante de Deus. Falar com teu pai. Isso. Né? De coração. De coração aberto. Senhor, eu tô aqui. Amém. Olha para mim. Sim. Né? Então, a oração é uma rendição. Sim. É você estar ali diante do trono, né? Diante do Senhor, com o coração quebrantado, em obediência, né? Amém. Então, é isso que é tremendo na oração, na intercessão. E Zeina, como educadora, né? Os dias não são fáceis? Não. E o que você poderia contar para a gente de experiência nesse dia a dia dentro de uma escola, conectando a oração ou talvez até
o convite da oração dos pais aos filhos, o que você poderia nos ajudar? Sim, deixa eu falar um pouquinho do panorama da educação no Brasil hoje, né? Sim. Hoje no Brasil, tanto escolas públicas quanto privadas, existem filosofias, né, humanistas que estão ali levando o ateísmo para as nossas crianças. Sim. E nós nem percebemos. É verdade. São sutilezas. O inimigo ele vai trabalhando com sutilezas, vai incutindo conceitos e formas das crianças pensarem que afastam elas de Deus, Sim. que tiram o lugar de Deus na vida delas. Sim. E colocam uma filosofia humanista. Então, muitas vezes nós não percebemos nos livros didáticos, isso acontece. Às vezes em professores que estão ali, eles estão levando para as crianças Sim. conceitos e filosofias que não é o que nós gostaríamos, não é o que nós ensinamos em casa, não é o que nós ensinamos nas nossas igrejas. Por isso, os pais têm que estar muito atentos àquilo, aos filhos deles, orando, ungindo a mente deles, orando, cobrindo eles, para que Deus dê discernimento também para os pais em relação àquilo que os filhos estão aprendendo. Uma forma mais prática, como você orientaria os pais no sentido dessa vigilância? A vigilância, numa forma prática, primeiro oração. Sim. Porque se a gente está conectado com o Senhor, Ele vai nos dar a direção. Eu não posso, Ele não vai dirigir se eu não estou ouvindo. Sim. Né? Então, eu preciso, primeiro ponto é essa conexão da oração. Depois, olhar o material do filho, olhar o que ele está estudando, o que ele está aprendendo, conversar, ter um diálogo com o filho. Quando a gente fala passar tempo com o filho, não é passar tempo o filho no celular e eu no celular. É você ter um momento de diálogo, ser presente na vida daquela criança, daquele adolescente, né? Porque tanto as amizades, a escola, o mundo, ele luta o tempo todo contra o cristão, contra a palavra, né? A palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Sim. É contra principados e potestades. Então, se nós queremos proteger as nossas crianças, nós temos que ter essa visão espiritual do que está acontecendo. A visão do mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual? O que está influenciando o meu filho? O que não está influenciando? Então, isso é muito importante. Então, tá ali no dia a dia com o filho, orando, declarando, tomando muito cuidado com aquilo que a gente fala para uma criança. É verdade. Porque morte e vida estão no poder da língua. Sim. Muitas vezes nós chegamos e falamos para a criança assim: ah, você não entende, você é burro. Desculpa a minha expressão. Mas isso você está determinando algo na vida do teu filho. Sim. Você está amaldiçoando o teu filho. É inconsciente, às vezes, numa ira? Sim. Mas você está fazendo isso. Então, nós temos que vigiar as nossas palavras. Nós temos que sempre estar ali do lado do filho, tendo esse diálogo, essa conversa de saber o que ele está sentindo. A gente fala muito de cruzando mundos emocionais. É você tá transmitindo a tua experiência pro teu filho. Sim. E tentando ver aquilo que ele tá te trazendo, não como, que coisa. Não, tendo empatia para que o diálogo não se feche. Uma coisa interessante adulto pensa como adulto. Adolescente pensa como adolescente, criança pensa como criança. Sim. Homem pensa como homem e mulher pensa como mulher. Então, para eu me conectar com uma criança, eu vou ter que ouvi-la, entender o que ela está pensando, como ela age, para eu descer, não ela subir. E sabe, você disse das palavras, né? Teve um seminário em que o pastor estava falando sobre a paternidade e no momento em que ele disse a palavra burro, um adulto se manifestou, um demônio se manifestou através daquele homem que dizia: eu não sou burro, eu não sou burro. Ou seja, ele assumiu a identidade de burro, quando ele não é burro, porque nenhum filho de Deus é burro. Nosso Pai é criador, inteligente, e Ele nos deu da sua inteligência. Então, não existe filho de Deus burro. É uma mentira que o inimigo coloca para nos aprisionar. É o que o inimigo tem feito com essa geração para impedi-la de avançar.
Por isso a responsabilidade dos pais em realmente vigiar. Uma das vigilâncias está na mesa. No mundo inteiro, a mesa é conhecida como a figura da família. Da comunhão, né? E é na mesa que a gente vai olhar nos olhos, vai se comunicar, só que o celular não tem deixado mais. Não. Nós tivemos um dia desses no Rio de Janeiro e pastor e eu estávamos sentados aqui e do nosso lado tinha um pai e um filho adolescente. Enquanto nós estivemos aqui comendo, esse pai e esse filho, um no tablet, outro no celular, nenhuma vez eles se olharam e se comunicaram. Eu não estou dizendo isso com crítica, é só como um alerta. Sim. Porque nós precisamos dialogar. Nós precisamos desse lugar de segurança dentro de casa para poder abrir o coração, para poder contar nosso dia. Ai, mas pastora, não sei como fazer, nunca tive isso dentro da minha casa. Começa dizendo, tudo bem? Como vai ser o dia? O que aconteceu na escola? Talvez a criança não vai responder de imediato porque ela não está habituada a ter essa conexão. Mas persevera. Ora e depois conversa. É uma coisa que agora lembrei, assim, muitas vezes nós como pais falamos a mesma coisa para o filho várias vezes, né? Não, filho, você tem que fazer assim, né? Coisas até da palavra, de situações que a gente acha que entrou por um ouvido e saiu por outro, né? Mas eu tive uma experiência assim com meu filho. Eu sempre falava, não, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. E até que um dia ele chegou da faculdade, ele falou assim, mãe, aquela pessoa estava precisando tanto de conselho, de uma situação. E ele começou a falar tudo que eu ensinava para ele, achando que tinha entrado por um ouvido e saído por outro. Então, isso é muito importante. Então, Sim. por mais que a criança, a gente ache que ela não está nos ouvindo, ela está nos escutando. Sim. E outro ponto muito importante, o exemplo fala muito mais alto É do que palavras. É verdade. Não adianta falar para a criança, você não pode mentir que é errado e você mentir. Isso. Então, isso é um ponto fundamental. Então, se você quer que a tua filha, o teu filho, orem, você tem que orar. Sim. Eles têm que te ver orando, eles têm que te ver rendido aos pés de Jesus. É verdade. O teu exemplo é que vai atraí-los, Isso. né? E quando a palavra fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela crescer, ela não vai se desviar, isso é muito real. Ela fala inculque. De inculcar, de você colocar conceitos da palavra, né? A vida da palavra, que a palavra é vida, né? Então, você ensinar o teu filho é tua responsabilidade. Não é uma responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola. Claro, temos escolas cristãs que vão nos ajudar. Sim. Mas o filho é responsabilidade do pai e da mãe. A Bíblia fala isso. Sim. Deus nos colocou nas nossas mãos nossos filhos por um tempo. Nós temos que cuidar deles nesse tempo. Sim. Então, isso é muito importante. É verdade. Hoje, eu já sou avó, né? Então, o mais recente que eu tenho, assim, as experiências mais recentes são com os meus netos. Porque meu filho já tem 41 anos. Gente, eu dei aula pro filho dela, tá? Pois é. E a minha filha tá com 39. Então, assim, hoje as experiências... E é diferente, sabe? Porque com filho você tá em uma época agitada e é diferente. E com neto é tudo mais tranquilo, é tudo mais fácil. E esses dias a minha neta estava aqui e a outra, né, a minha neta que mora aqui de 10 anos, chegou aquela que mora fora de 16. E essa de 16 disse assim, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Aí a de 10 disse assim, mas eu não sabia. Disse assim, vovó já vai vir orar. Aí quando eu cheguei, a de 16 disse, tô com dor de cabeça. E eu fui orar, ela falou, bem que a Isabela me falou. Ou seja, é isso aí. É o exemplo. O exemplo. É o exemplo. E uma coisa que eu penso muito, eu tenho que ser uma só. Sim. Onde eu estiver, o que eu estiver fazendo,
se tem pessoas me vendo ou não. O Senhor continua me vendo e é ali que eu tenho que ser a filha amada do Pai, né? Não adianta a gente querer ter uma vida cristã dentro da igreja e uma vida secular fora da Sim, igreja. é Nós verdade. somos um só. É isso aí. E é muito mais importante até a nossa identidade, ela tem que estar ali firme, né? E a gente mostra, porque muitas vezes, sem palavras, as pessoas se achegam a Cristo pela nossa postura, Sim, pela nossa vida, dali, pela nossa entrega. No Sim. momento que você chega, tá vendo uma pessoa com problema, você fala, olha, o que está acontecendo? Posso orar por você? Uhum. Você leva uma palavra, né, de esperança, Sim. uma oração. Sim. Isso fala muito mais do que a gente ficar pregando horas e É horas. verdade, é verdade. Eu tive uma experiência num salão com uma moça que começou a falar, contar toda a história dela sem eu dizer nada. E ela começou a abrir o coração. Claro que é o Senhor agindo. E ali no final eu só disse assim: posso orar por você? Ela fechou a porta e fez assim. Ô, glória! Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem o Espírito Santo que habita em você, você tem a palavra, você conhece o caminho, então seja ousado. Clame ao Senhor a favor de alguém que está desesperado. E o Senhor é aquele que vai tocar onde precisa ser tocado. Não somos nós que vamos tocar, mas o Senhor tem poder. Então não deixe de orar. Não deixe de orar. Eu poderia ficar aqui contando muitos testemunhos Sim. desses, assim, de estar num supermercado ou em algum lugar e uma pessoa chega e você diz: posso orar por você? E o Senhor responde orações. Não esquece, o Senhor responde orações. E você, como filho de Deus, tem acesso, o caminho está aberto. Você tem acesso àquele que te ama. E aquele que ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E lembrei de uma coisa, muitas vezes nós colocamos a expectativa em nós. É. De nós, eu vou orar, mas hoje eu não estou bem espiritualmente para orar pelo outro. Nós temos que deixar isso de lado. Se o Espírito Santo habita em nós, não importa as nossas emoções. As nossas emoções, o coração do homem é enganoso. Isso. Então nós não podemos andar por aquilo que nós sentimos. Nós temos que andar por fé. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Sim. E quando nós oramos, não é o nosso poder que vai curar a pessoa. Sim. É o Espírito Santo que vai operar. Tudo é dele, para ele e por ele, né? E mais, se não estamos muito bem e oramos, acabou a oração, a gente já está bem. Por que será, né? Não, lembrei de mais uma história, eu e as minhas histórias. Eu lembrei uma vez que eu estava muito chateada com uma pessoa tinha me ferido, e veio uma outra pessoa reclamar daquela pessoa, para mim. Oh, meu Deus, agora. É agora. Eu tinha duas escolhas, né? Ou eu falava, fomentava aquilo, eu era muito nova quando isso aconteceu. Ou eu ia aconselhar aquela pessoa e orar com aquela pessoa. Sim. Eu optei pela segunda opção, Sim. de conversar, falar não, né? E tentar levar aquela situação e orar com aquela pessoa. No fim, quem saiu liberta fui eu, gente. Oh, glória. Então, esse é o poder do Senhor, né? O poder da oração, daquilo quando nós nos colocamos diante de falar assim, eis-me aqui, ele faz. Sim, é isso. Então, olha, eu acho que já deu para você entender aí um pouquinho que não pode faltar essa comunicação com o nosso Pai. Mas eu não tenho palavra bonita, como que eu faço? E precisa ter palavra bonita? Você fala com teu pai terreno com palavras bonitas? Não, a gente chega pro pai e fala, ô pai, tudo bem? Né? Pelo menos eu fazia assim com meu pai, com a sua mãe. É a mesma coisa, o nosso pai, ele é um Deus de amor, né? Isso. Ele só quer que o nosso coração esteja rendido diante dele, né? Que nós Simplicidade. sejamos ali em simplicidade. E ele vai chegar, isso que ele anseia. Que nós nos rendemos a essa simplicidade. Agora você pode estar pensando assim, eu nem tive pai, mas agora você tem. Quero te dar uma boa notícia. Ô, glória. Agora você tem um pai eterno que sonhou com você antes da fundação do mundo, é o que a Bíblia diz, te chama de filho, de filha, te ama, então você pode dizer, pai, e ele responde, em nome de Jesus. E Amém. vamos
Vamos orar então? Vamos Você orar. faz essa oração? Claro, prazer. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te damos toda a honra e glória, Senhor, nos céus e na terra, Senhor. Sim. Pai, eu entrego, Senhor, amado, essa conversa, Senhor, Amém. diante do teu altar, para que pessoas sejam despertadas, Sim. Senhor, no poder da oração, no poder do posicionamento em Cristo, Senhor. Posicionamento, Senhor, pelas suas famílias, posicionamento pelos seus filhos, Senhor. Sim. Em nome de Deus, levanta um exército de mulheres, Senhor, de atalaias, de intercessores, Senhor. Sim, Pai, levanta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mesmo aquele que agora está pensando, isso não é para mim. O Senhor diz que é para você sim, é para todos, é para todos nós. Amém. A intercessão é para todos nós. Então, Senhor, visita agora cada lar, cada pessoa que está, Senhor, ouvindo esse podcast. Senhor, dá experiência, Senhor, na oração, na entrega, que o sobrenatural do teu Espírito Santo seja ali, em cada lar, em cada vida, em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Revela-te, Senhor, a cada um de nós. E se você foi edificada ou edificado, tocado, então não esqueça de compartilhar esse vídeo. E também uma coisa que eu quero deixar aqui registrada, esses vídeos só têm acontecido porque nós temos tido o apoio do Patercast. Então, se você nunca assistiu, procure Patercast. E você também vai ser edificado com o que é colocado ali, com as mensagens, vai edificar a sua vida. E agradeço aqui ao Patercast por todo o apoio, por toda a disposição, empenho em cooperar com o corpo de Cristo na visão do reino. E venha o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.